Olá, Deus abençoe a tua vida. Eu sou o Bispo Ricardo e você agora vai receber uma palavra poderosa em um dos nossos cultos gravado na Renascer Zona Leste. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, então prepare-se porque o Senhor vai te visitar agora. Um bom culto, Deus te abençoe. Eu quero falar hoje sobre o terceiro dia dessa campanha, que são os 7 milagres de Jesus. E hoje é receber o poder curador de Cristo. Marcos capítulo 5, versículo 25, diz assim na palavra: estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela havia padecido muito na mão de vários médicos, e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e lhe declarou toda a verdade. Vamos ler aí 34 em voz alta. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fica livre desse mal. Amém? E é assim que você vai ser despedido da igreja hoje, em paz, em paz. E essa palavra vai trazer paz no teu coração. Senhor, obrigado pela tua unção, obrigado por esta palavra, por cada um que aqui está, onde chegar esta mensagem, leve o poder curador que há no teu nome. Usa a minha vida, me abençoe, nos abençoe nesse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Podem sentar-se. Eu gostaria que você tentasse se imaginar um pouco no lugar dessa mulher. Imagine alguém que descobre uma hemorragia no seu corpo, é como uma menstruação, mas que não parava, era algo constante. E aquela perda de sangue contínua, e que a Bíblia diz que ela já sofria desse mal, não era há poucos meses, mas já fazia 12 anos, 12 anos, perdendo sangue, 12 anos, vivendo uma enfermidade que a atormentava de todas as maneiras, e que ia consumindo as suas forças, consumindo a sua energia, a sua vontade de viver e também o seu recurso financeiro. Como a Bíblia fala, ela gastou tudo que ela tinha. Então é como alguém que tem um tipo de enfermidade e ele começa a procurar todos os médicos disponíveis, todos os tratamentos, e ninguém descobre a cura. E a pessoa vai, vende o carro, vende a casa, tira o dinheiro da poupança, e aí fica sem dinheiro nenhum e ninguém resolve nada. Era uma situação desesperadora. Era uma situação em que o normal seria o quê? Entregar os pontos e assumir um comportamento de derrota e falar: para mim agora é o fim da linha. Por quê? Ela estava completamente impedida de ser feliz e também de ter uma família. E você vai entender porque eu vou falar isso daqui a pouco.
E a situação que ela estava enfrentando naquele momento, depois de 12 anos, a levou a um limite, o limite humano, aonde não há mais recurso, não há mais possibilidade humana, não há mais nada. E todo esse mal era potencializado por aquilo que era uma cultura que ela vivia. E lá em Levítico 15, 25, olha o que a lei falava. Levítico 15, 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo, ela ficará como? Impura, como nos dias da menstruação. Toda cama, olha isso, irmãos, toda cama sobre a que se deitar sobre os dias do seu fluxo, será como? Será impura. E toda coisa que ela se assentar ficará impura, conforme a impureza da menstruação. Versículo 27. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Você já imaginou a situação dessa mulher? Porque a lei da época era o seguinte: a mulher nos seus dias menstruais, ela deveria ficar reclusa, e ela era pela lei considerada impura por causa do sangue. Agora, essa mulher, ela sofria 12 anos da hemorragia, 12 anos, e 12 anos, qual o mal que ela sofria além da perda de sangue e da saúde? Ninguém queria chegar perto dela, porque a palavra dizia o quê? Se alguém tocar no que ela tocou, é impuro. Se alguém sentar na cadeira que ela sentou, você é impuro. E tudo que essa mulher ouvia por 12 anos era o quê? Você é uma mulher impura. Você é uma mulher desprezada. E ninguém se relacionava com ela. Ninguém queria estar aonde ela estava. E isso eu estou dizendo para que você entenda um pouco, que muito mais do que a sua enfermidade física, eram os obstáculos que ela estava enfrentando. O primeiro obstáculo, o obstáculo da religiosidade. Ela era considerada impura, uma mulher impura pela lei. Ou seja, por tudo aquilo que era o seu ambiente, todos olhavam para ela com preconceito, porque a força da religião a excluía de qualquer contato. O outro obstáculo era o social, porque ela estava como? Isolada. Ela não tinha o convívio social. Imagine você chegar numa roda e você é o espalha-roda, todo mundo vai embora. Você tenta falar com alguém, a pessoa vira as costas e vai embora. Você tenta ter um diálogo com alguém, fala, vai embora, sua impura. Já imaginou o impacto disso no emocional dessa mulher? Como ela se sentia um lixo, um trapo, porque ela não podia ter contato social. E o ser humano foi criado para se sociabilizar. Já imaginou você ficar a tua vida inteira sozinho? Que loucura que seria? Ia virar que nem o náufrago, lá ficava conversando com a bola de vôlei. Como é que chama lá? O seu Wilson. É o que ia sobrar. Ia sobrar o seu Wilson. Porque ninguém se relacionava com ela. E ela enfrentava o obstáculo emocional. Porque emocionalmente ela estava totalmente abalada. Ela estava fragmentada nas suas emoções. Ela não tinha mais alegria de viver. Ela estava com as suas emoções destruídas. Porque, meu Deus do céu, você já imaginou isso? Anos e anos, se sentindo rejeitada,
excluída, enferma. Olha, irmãos, se você traçar, tem algum psicólogo aqui ou psicóloga? Se você traçar, tem. Se você fizer o estudo e você traçar o perfil psicológico dessa mulher, vai ser uma coisa terrível, não é? O que seria a alma dela? Porque ela foi colocada numa situação absurda. Essa era a situação dessa mulher do fluxo de sangue. Agora, o que me chama a atenção na palavra é que, mesmo nesse estado, ela viu Jesus passar ali, talvez pela porta da sua casa, e quando ela percebeu que Jesus estava passando, nasce no seu coração o quê? Uma chama de esperança, nasce dentro dela uma fé, e é isso que nós precisamos, porque, irmãos, às vezes a gente recebe palavra contrária, nós somos obrigados a conviver em ambientes que nós não queremos, nós enfrentamos situações que nós não desejaríamos, e qual é a tendência? Nós nos fecharmos, e a gente ficar completamente entregue, o famoso entregar os pontos, jogar a toalha. Mas ela viu Jesus, e ela havia ouvido falar da fama de Jesus. Colossenses 4:5, Paulo fala, para nós sabermos aproveitar as oportunidades. E quando você se depara com a presença de Jesus, você tem que entender que há uma nova chance para você. Graças a Deus, porque um dia o Senhor passou na nossa frente e nós agarramos essa oportunidade. Amém? Que nós recebemos aquilo que ninguém humanamente poderia nos dar, e aquilo que poderia parecer a sua última chance, ela agarrou com todas as suas forças, ela enfrentou aquilo que poderia ser o julgamento, uma multidão que ela teria que atravessar para chegar até Jesus, mas ela sabia, eu vou ser curada, eu vou chegar até Jesus. E o que eu quero, queridos, se ministrar nesta noite, é esse poder de reação espiritual. Quando as tuas forças humanas terminarem, deixa o poder da fé alimentar as tuas forças carnais, emocionais e espirituais, e se levante e vá tocar em Jesus, porque tem cura para você, tem uma saída para você, tem um milagre para você, tem uma mudança de sorte na tua vida. Tem Sofonias 3:20, Deus vai mudar as coisas diante dos teus olhos. E lá em Mateus 9:21, ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Irmãos, alguém motivava ela? Alguém falava, ô querida, eu estou fazendo uma campanha de oração pela tua cura? Recebeu a visita de algum pastor na casa dela? De algum sacerdote? Não, porque ninguém queria estar ao lado dela. Eu estou explicando isso para vocês aqui hoje. Mas algo que se chama diálogo interno. Sabe o que é diálogo interno? É você conversando com você mesmo. Você já parou para perceber que você fica conversando com você o dia inteiro? Nos pensamentos? É ou não é? Você fica, vou ou não vou, faço ou não faço, como ou não como, levanto ou não levanto, que roupa que eu visto, estou bem no espelho. Você fica conversando com você mesmo. E nós produzimos milhares de pensamentos ao longo do dia. E se você parar, é porque é uma coisa automática, e a gente não pensa no que a gente está pensando, né? A gente geralmente vai no automático. Mas se você parar para avaliar, se você fizer essa experiência, quando você sair da igreja, por exemplo, você vai perceber que o tempo inteiro você está conversando com você mesmo. Isso é chamado diálogo interno. E aí que mora o problema, porque às vezes o nosso diálogo interno é autodestrutivo. Nós temos uma conversa muito ruim com nós mesmos. Eu não consigo, não é para mim, eu não posso, sou rejeitado, eu não vou
dá conta, eu não tenho condições. E aí a gente vai o quê? Se enquadrando interiormente em um mal. Por isso que Provérbios 23 está escrito, que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele o é. E eu tenho um convite para você: mude os teus diálogos internos, comece a ter uma comunicação positiva com você mesmo. Amanhã olhe na frente do espelho e comece a pensar diferente ao teu próprio respeito, e você não se permita viver um ambiente pessoal de derrota, de negativismo, porque isso vai ser atraído para você. Jó 3 disse o quê? Aquilo que eu temo me sobrevém. Mas essa mulher nos dá uma lição tremenda. Ela não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha família, não tinha força, não tinha saúde, não tinha nada. Mas quando Jesus passou, houve um diálogo pessoal, e ela conversou com ela mesma: se eu apenas lhe tocar, eu serei sarada, eu serei curada. E essa palavra no seu interior foi crescendo, e que nesta noite a palavra de Jesus Cristo possa crescer, ganhar forma no teu interior e te dar forças para você levantar do choro, para você levantar da tua enfermidade, para você levantar da tua dor, do teu isolamento, seja o lugar que você está, porque, queridos, há um poder de cura que o Senhor já determinou. Lá em Isaías 53:5, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. E nós temos uma herança em Jesus Cristo, que é a herança do poder curador do Senhor. Amém? E ela recebeu o poder curador, e que hoje você receba em todas as áreas da tua vida esse poder curador que está disponível para aqueles que amam a Jesus, que está disponível para aqueles que creem. Então deixa esta fé crescer dentro de você, deixa esta fé crescer no teu interior. Não fique prostrado, porque se o justo cair 7 vezes, o Senhor o levanta 70 vezes 7. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E eu quero te dizer: muda o teu ambiente interior, se levante na força do Senhor e vá, porque o poder curador está liberado sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. E eu quero te dizer, querido, em primeiro lugar, que todas as hemorragias espirituais vão ser curadas e estancadas nessa noite. Amém? Queridos, o que é uma hemorragia? É uma perda. E quando nós avaliamos isso no aspecto espiritual, quantas coisas não podem representar uma área hemorrágica nas nossas vidas? Tem pessoas que elas parecem uma planta, vão murchando quando não recebe água. Tem pessoas que elas vão ao longo da sua vida perdendo a sua alegria de viver, perdendo a sua vitalidade emocional, perdendo o seu desejo de vitória, e vai literalmente se entregando às situações adversas. E a hemorragia espiritual é um mal que quer subtrair uma vida abundante que o Jesus deu para nós vivermos. Está entendendo isso? E ela estava nesse estado, uma hemorragia. Não tinha vida espiritual abundante, claro, estava debaixo de religiosidade, sob um jugo opressor, família, nem pensar. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? Você acha que a sua hemorragia era grande ou era pequena? Grande ou pequena? Errado, pequeno. Se fosse grande, ela não duraria 12 anos.
Quem é que sangra 12 anos se é uma grande hemorragia? Era pequeno, mas era constante. Assim como o diabo trabalha, ele vai aos poucos drenando a nossa vida, drenando a nossa energia, drenando a nossa força. E às vezes, o que pode parecer, entre aspas, inofensivo, não, mas eu era assim, agora não sou mais, mas está tudo bem. Eu era mais feliz, não sou, mas está tudo bem. E a gente vai abrindo mão de algumas coisas que a gente não deveria abrir mão da nossa vida. E tudo isso vão se tornando perdas. É como perda de sangue. No primeiro dia, não tem problema. Acho que todo mundo aqui já fez exame de sangue, né? Você tirar uns 2, 3 tubinhos de sangue do teu braço, o máximo que vai acontecer é ficar um roxinho aqui e você ganhar um cafezinho de graça para tomar depois do exame. Está tudo bem. Agora, se você for tirar todo dia um tubo do seu braço, sem parar, isso pode acabar mal. E aí que mora o perigo. Quando a gente não se importa mais com as pequenas perdas que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. Está ficando claro para vocês isso? Antes eu orava mais, agora eu oro menos, está tudo bem. Deus não me amaldiçoou. Beleza, vamos tocar a vida assim. Perigoso. Antes, para mim, vir na igreja toda semana era sagrado. Agora, não tem problema, vir uma semana sim, outra não. Está tudo bem. Fala lá que vai ter um problema. Não, está tudo bem, minha vida continua. Mas não é agora que você vai sentir isso. Talvez não seja nem daqui 1 ano, nem daqui 2 anos, mas daqui a pouco a conta vai chegar. Porque a conta chega, irmãos. Nós temos que nos proteger espiritualmente. Nós temos que construir uma caminhada constante com Deus. Você não pode abrir mão de princípios e valores. Você tem que lutar para ser feliz. Você não pode ficar entregue a nenhuma área de hemorragia. Você tem que ter uma atitude. E Satanás, ele vai trabalhando assim, irmãos. Por isso que hoje eu arrisco dizer que tem mais desviado fora da igreja do que pessoas dentro das igrejas. Porque são pessoas que em algum momento da sua caminhada com Deus não se aperceberam que o diabo estava roubando elas. E elas simplesmente não deram caso. E chegou uma hora que não tinha mais um caminho de volta. E a gente não pode chegar no ponto que não tem mais um caminho de volta. É muito difícil assim. Isso, eu falo também a respeito do teu casamento, a respeito dos teus filhos, dos teus relacionamentos. Não se permita levar as coisas a um ponto que pode ser que não tenha mais um caminho de retorno. Alguém aqui já ouviu o termo da aviação, chama estolar? Já ouviu? Estolar? Sabe o que é estolar? É perda de sustentação. O que faz o avião voar, irmãos, é o ar por debaixo das asas, que passa mais do que por cima e o avião decola. Isso é a lei da física. E se o avião para ele se manter voando, ele precisa ter uma velocidade mínima e ter um ângulo de ataque correto, porque é a posição das asas e a velocidade que produz a aerodinâmica para o avião conseguir voar, uma tonelada voando. O que é estolar? É quando ele perde a sua sustentação e não consegue mais voar e cai. Às vezes falha no motor, erro do piloto, não sei o quê. O que eu quero te dizer? Não deixe a tua vida estolar, porque a perda de sustentação é o pior terror de um piloto, porque não tem mais recuperação. É
crash, já era. Que nem aquele avião do Voo e Paz, sabe, que caiu, perdeu sustentação, não tinha mais como recuperar, não tem mais o que fazer, perdeu a sustentação, acabou. E o que nos sustenta voando são as tuas turbinas espirituais, é Jesus sendo o comandante da tua vida, é você sabendo que você tem um destino espiritual para chegar, amém? Então, olha o que o Espírito Santo está te dizendo hoje: pare de abrir mão da tua vida, pare de abrir mão de coisas que você às vezes está deixando ir embora, e que não deveria, e que essa área já deveria ter sido estancada, e em nome de Jesus, eu quero hoje declarar sobre a tua vida, que o ciclo de perdas está se encerrando. Levante a tua mão e declare: esse ciclo está sendo encerrado hoje, pelo poder de Jesus Cristo. Lá em Lucas 10 fala da parábola do bom samaritano, que vieram algumas pessoas, roubaram, deixaram aquele homem sangrando na beira do caminho, até que veio o bom samaritano, tratou as feridas, fechou os seus ferimentos, cuidou dele, e o amou e o sarou, e esse bom samaritano é Jesus, amém? E aonde está uma ferida aberta, o poder do amor do Senhor vai fechar e vai curar. Aonde há um sangue, que é a tua vida, que são coisas que você está perdendo, às vezes até sem perceber, o sangue de Jesus, o óleo da unção, vai estancar esse mal. E eu profetizo nesta noite, tudo aquilo que são perdas, todas as áreas de hemorragia espiritual, emocional, financeira, seja onde for, receba o poder curador, porque o que o Senhor tem para nós, uma cura, e vai estancar em nome de Jesus Cristo. E eu vou me posicionar para viver isso a partir de hoje. Aleluia! Declara comigo: o ciclo das perdas vai cessar hoje. Precisa melhorar o teu diálogo interno. Fala mais uma vez: o ciclo. Amém. Em segundo lugar, o toque da fé em Jesus vai liberar uma unção curadora sobre a tua vida. Meu Deus, ela tocou na barra da roupa de Jesus, que ele tinha uma estola, e a hora que ela tocou, irmãos, ela recebeu um choque de cura. Ela sentiu uma carga entrar no corpo dela. Foi tão forte que Jesus parou, e Jesus começou a olhar, e ele falou: quem me tocou? Quem me tocou? Devia ter milhares de pessoas ao redor dele. E os discípulos, sem noção, como sempre eram, não é? Oh, Jesus, quem me tocou? Todo mundo te aperta, te abraça, te beija, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou diferente. O toque da multidão é diferente de um toque de fé, irmãos. De que maneira você toca o coração de Jesus? De que maneira a tua vida tem tocado o coração de Jesus? Como a multidão? Ou como alguém único para Deus? Para muita gente, irmãos, a fé, ela é só algo tipo aleatório, é apenas uma religiosidade, uma teoria. A fé para muita gente é algo passivo, mas Tiago fala que a fé sem obras é morta. A nossa fé precisa ser intencional. Repita comigo: a minha fé precisa ser intencional. O que isso significa? Eu preciso direcionar a minha fé naquilo que eu quero buscar em Deus. Vou fazer um jejum. Tá, para quê? Vou fazer um jejum. Qual é a intenção espiritual disso?
A tua busca precisa ter uma intenção, não uma má intenção, mas uma intenção verdadeira, de uma busca no Senhor consciente. As pessoas tocavam em Jesus porque elas queriam depois falar para a família: eu toquei em Jesus, ele é famoso, tirei uma foto com Jesus. Se fosse hoje, então você imagina a loucura de rede social, irmãos. Já imaginou Jesus vivendo na era do Instagram, irmãos? Todo mundo ia querer tirar foto com Jesus. Mas aquela mulher não estava interessada em fama humana, ela não estava interessada naquilo que as pessoas que estavam cercando Jesus gostariam de ter. Aquela mulher era muito consciente do que seria tocar em Jesus. E quando ela teve a oportunidade, ela recebeu o que ela precisava. E ela tinha uma dor que era para todos, uma dor invisível, porque ninguém nem olhava para ela. Era uma dor silenciosa. E às vezes é assim. Nós temos uma dor que ela é só nossa. Nós temos às vezes uma dor que ela é silenciosa para a sociedade. E que às vezes ninguém nem percebe. Mas o teu toque de fé em Jesus é poderoso para te dar algo que só Ele pode fazer por você. E eu quero te falar: o que o dinheiro não pode, Jesus pode fazer por você. O que os médicos não podem, Jesus pode fazer por você. O que o teu trabalho não pode, Jesus pode fazer por você. O que ninguém pode fazer, nem você pode fazer por você mesmo, o teu toque de fé em Jesus pode te dar isso e muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Amém? E eu quero encerrar essa mensagem te falando que as virtudes de Cristo vão te trazer uma restauração plena. Aleluia! Declare comigo: a restauração será completa, a obra será plena na minha vida. Marcos 5,34, Jesus disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vai em paz e fica livre do teu. Esse milagre, querido, não fala apenas de uma cura física, mas esse milagre ele representa uma plenitude de uma obra redentora, curadora. É o poder da graça, é a compaixão, é o amor do Senhor derramado que nos restaura. É sobre isso que fala esse milagre. Porque muito mais do que uma cura numa área específica, o Senhor tinha uma restauração plena para ela. Eu quero te dizer, muito mais do que algo que você está buscando, o Senhor tem coisas maiores para você viver. Amém? Porque o Senhor a chamou do que? De filha. Jesus não chegou e falou: amém, vai, está curada, receba a tua cura, fica livre do teu mal. Jesus parou, olhou para ela e disse uma palavra que iria curar o seu interior: filha, filha, você agora é minha família. Você não tinha família, mas agora estou dizendo: você é minha família. Você não tinha ninguém por você, agora você me tem por você. Ninguém parava para te ouvir, mas eu parei para te curar, te ouvir e te sarar. Meu Deus do céu, queridos, o Senhor estava restaurando não só o seu físico, o Senhor estava restaurando a sua identidade. Oh, meu Deus do céu! E quando o Senhor derrama suas virtudes sobre nós, Ele nos restaura por completo. E às vezes nós nos sentimos meio para baixo, não é? Às vezes nós nos achamos esquecidos. Ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém manda mensagem para mim. Querido, o que importa é que o Emanuel para te ouvir, para derramar virtudes sobre a tua vida, e Ele nos restaura completamente, porque aquilo
que era uma dor silenciosa, um sofrimento que ninguém olhava para ela, foi publicamente revelado o amor de Jesus sobre a sua vida, e diante de todos, eles tiveram que ouvir: lá estava uma filha do Senhor, lá estava uma mulher sendo reconhecida, sendo sarada, sendo curada, e Deus estava lhe devolvendo a sua dignidade, Jesus estava devolvendo a sua honra, Jesus estava devolvendo a sua alegria, Jesus estava devolvendo a ela a possibilidade de sonhar, de construir, de trabalhar, de ter família, de ser feliz. Meu Deus do céu, que as virtudes do Senhor Jesus sejam derramadas sobre nós, amém. E estas virtudes, elas estão disponíveis para todos aqueles que tocarem Jesus com fé. Eu quero te tocar, Senhor, se eu apenas lhe tocar, eu serei sarado. Meu Deus, sara todas as áreas da minha vida, me cura, Senhor, que as virtudes do teu manto curador venham sobre mim em nome de Jesus, porque o Senhor está te dizendo nesta noite: chegou a hora. Fala comigo: chegou a hora. Chegou a hora de me levantar. Chegou a hora de me levantar. Chegou a hora de me levantar. Chegou a hora de vencer a multidão. Chegou a hora de enfrentar os julgamentos humanos. Chegou a hora de você enfrentar situações que você tinha medo. Chegou a hora de você entrar na presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração na presença do Senhor. E creia, querido, há uma cura que emana do corpo de Cristo para a tua vida. Eu quero receber o teu poder, Senhor. Eu encerro essa palavra lendo com vocês 2 Coríntios 6:2. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da sua salvação. Hoje eu profetizo, é o tempo aceitável do Senhor. Era o dia da salvação para aquela mulher, era o dia da mudança da sua história, era o tempo oportuno, era o dia do seu socorro. Meu Deus, uma mulher que não tinha mais dinheiro, que não tinha amigos, que não tinha a bênção da família, não tinha nada, mas tudo que ela tinha era a sua fé. Às vezes, queridos, pode parecer que você não tem nada, mas nunca diga isso. Você tem tudo que você precisa. Você tem a tua fé, e você tem o Senhor Jesus sobre você. O que você não pode é ficar prostrado. Jesus não foi fazer uma visita na casa dela, Jesus passou na frente da casa dela. Ela teve que ir, ela foi atrás. Percebem que a fé dela foi ativa, ela foi atrás. Não fica mais esperando, vá atrás. Vá viver aquilo que Deus tem para você, porque hoje pode ser o dia da tua salvação, o dia do socorro. Deus abençoe a tua vida, querido. Toque em Jesus agora, receba as virtudes do Senhor em nome de Jesus.